Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada número 4, análise. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 4. Lembrando que a rodada de número 4 irá começar amanhã no sábado, às 4 horas no Maracanã. Então se o primeiro jogo vai ser às 4 horas, o mercado fechará às 2 horas pelo horário de Brasília. Na rodada de número 4 os confrontos estão bem equilibrados. Eu vou mostrar pra vocês alguns confrontos asterísticos, aqueles que a gente aposta um pouco mais, e alguns confrontos que a gente pode apostar também. Fluminense e Botafogo, o primeiro jogo da rodada de número 4, às 4 horas. O que acontece? Fluminense e Botafogo é um jogo difícil, mas é um jogo que eu apostaria em meio pra frente, um meio ao ataque. Por quê? O Fluminense é um time que vem fazendo gols, conseguiu fazer 5 gols na Arena do Grêmio. Quem imaginaria um time que conseguiria fazer 5 gols na Arena do Grêmio? Então o Fluminense ele pode ser importante sim para colocar jogadores do ataque do Fluminense. Ione Gonzalez, o próprio Luciano, eles são bem importantes para essa rodada. Só toma um cuidado, o que acontece? O Fluminense ele vem tomando gols, então eu não apostaria na defesa do Fluminense, já que o Botafogo também vem fazendo gols nas últimas rodadas. Então, colocar o Eric também, que tá jogando bem e pode ser bem interessante, pode valer a pena. Um jogo de gols aqui, então eu colocaria talvez um ataque entre esses dois times aqui, tá bom? Poderia ser interessante. Só tomar cuidado que o Fluminense está bem valorizado em relação aos atacantes. Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians às 19 horas também no sábado. Um jogo dificílimo porque temos duas defesas sólidas. Ele é muito diferente desse jogo entre Fluminense e Botafogo, já que Corinthians e Grêmio têm defesas boas, ok? E preferem não tomar gol do que fazer gols. No caso do Corinthians, ele acaba sendo um pouquinho mais interessante para apostar porque vai jogar em casa. Mas o Grêmio jogando fora também tem uma defesa difícil, de fazer gols, embora tenha tomado 5 contra o Fluminense. Jogando fora de casa, o Grêmio ele consegue se recompor mais, então é um pouquinho mais difícil para apostar talvez no ataque do Corinthians. Uma defesa do Grêmio com Jeromel que rouba muita bola e Kahneman pode ser interessante. Corinthians também pode ser legal colocar algum jogador que rouba bola. Mas é um confronto difícil, talvez se fosse para apostar, talvez apostaria em talvez um SG do Grêmio ou um SG do Corinthians. Vê o que vocês preferem aí. Nessa rodada, Goiás e Ceará, também às 9 horas no sábado, o último jogo do sábado, muito interessante apostar no Goiás nessa rodada. O Goiás é um time que vem tirando SG, então poderia ser um time aí para apostar talvez em algum atacante do Goiás aí, já que o Ceará não tá tão bem. E o Goiás é interessante falar por quê? Porque o Goiás ele precisa de pontos na tabela para conseguir bem. E o que acontece? Esses jogos que são jogos assim, que não pegam um confronto tão difícil, como pegar um Flamengo, pegar um Grêmio, pegar um Corinthians, ou um Inter, um Atlético, ele acaba dando muito valor nesses jogos contra o time uma posição um pouquinho menor na tabela, como o caso do Ceará. Então esse jogo o Goiás vai muito pra cima. Apostar na defesa do Goiás pelo menos um poderia ser interessante. Apostaria talvez no goleiro Tadeu, um goleiro que vem pontuando muito. Acho que apostaria talvez em um SG do Goiás contra o time do Ceará. E eu apostaria também num ligeiro favoritismo do Goiás. Flamengo e Chapecoense, talvez o jogo asterisco aí, coloca um jogo asterisco, então é aquele jogo que a gente deve apostar bastante. Só que também eu vou ter que colocar um outro asterisco, por quê? Porque o Flamengo talvez não vá titular mesmo. Por quê? Porque o Flamengo jogou agora contra o Peñarol no Uruguai, então estão muito cansados. Tem esse jogo contra a Chapecoense no Maracanã às 11 e na quarta-feira, dia 15, às 9h30, pega o Corinthians na Arena Corinthians pela Copa do Brasil. Então o Flamengo vai provavelmente poupar esse jogo aqui no Brasileiro, já que o confronto de mata-mata contra o Corinthians vai ser, acho que um pouco mais prioridade no caso, já que está no começo do campeonato. Mas o Flamengo ainda é muito importante apostar sim. Talvez uns jogadores da defesa do Flamengo, meio e um ataque aí podem ser interessantes. Então, vamos ver aí, ficar de olho em quem vai jogar. Ainda não sabemos se vai titular ou reserva. Em relação a Inter e Cruzeiro, um jogo legal para se apostar em roubadores de bola pelo lado do Inter. Acredito muito no Patrick e também acredito muito no Vitor Cuesta. Para quem jogou o Cartola ano passado, o Cuesta pontuou muito contra o Cruzeiro. Eu apostaria talvez numa defesa aí com Vitor Cuesta para roubadas de bola, mas esse jogo pode ser em torno de 1-0 para o Inter, 0-0 ou até mesmo 1-1, é um jogo complicado. Apostaria talvez no 1-0 do Inter nesse jogo. Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo complicadíssimo também.
muito equilibrado esses confrontos da quarta rodada, como eu disse. Atlético Mineiro acho que é um jogo mais difícil porque pode sair gols, assim como Fluminense e Botafogo, que eu acho que vai ter gols, também acho que terá gols entre Atlético e Palmeiras. Apostaria talvez em ataque nesse caso, tá? Não apostaria em defesa. Santos e Vasco, um jogo dificílimo, mas um jogo muito bom para se apostar, principalmente pelo lado do Santos. É um confronto aí que a gente já viu pela Copa do Brasil. O Santos ganhou de 2-0 do Vasco jogando na Vila Belmiro. Lembrando que esse jogo vai ser no Pacaembu, então vai mudar, tá? Mas o Santos jogando no Pacaembu também é muito interessante. Apostar em Sanches, Jean Mota, até mesmo jogadores de defesa, principalmente o Vanderlei que tá voando no campeonato e Vitor Ferraz, podem ser interessantes. Apostaria muito também no Santos, é um jogo asterisco, coloca aí, já que o Vasco também só fez um pontinho até agora. Fortaleza e São Paulo também acho que é um jogo de gols, é um jogo complicado. Rogério Ceni vai querer enfrentar o time do São Paulo, vai com tudo pra cima. São Paulo não tá com uma defesa tão boa, mas também tem um ataque legal. Então acho que um jogo de gols aqui, 1-1, 2-2, ou até mesmo vitória para ambos os lados, tá? Mas um jogo de gols, tá? Acredito muito. Avaí e CSA, eu acho que vai ser 1-0 pro Avaí. É um joguinho para manter a SG do time do Avaí. É um jogo que o Avaí vai considerar como uma final. Pega um CSA que também tá perto aí do time do Avaí. E jogando em casa o Avaí mostrou ser um time bom, empatou com o Grêmio, saiu na frente, saiu perdendo, mas conseguiu empatar, mostra ser um time bom. Então o Avaí jogando na ressacada pode ser interessante. Para terminar o último jogo, colocaria asterisco também, Atlético Paranaense e Bahia. Só tomar cuidado porque esse jogo do Bahia e do Atlético Paranaense é um jogo em que o Fortaleza vai pegar o Atlético Paranaense no dia 16, numa quinta-feira, 7h15, pela Copa do Brasil. Então também tomar cuidado porque pode vir aí um pouquinho reserva o Atlético Paranaense, já que jogou na Bomboneira também na quinta-feira. Então o que acontece? Esse jogo aqui pode ser um jogo que o Atlético pode poupar, e pode poupar sim. O Thiago Nunes ele consegue poupar jogadores também. Mas se o Atlético for com um time muito bom, assim, aquele time titular, jogar lá na Arena da Baixada, onde tem campo sintético, o Atlético Paranaense é favoritíssimo contra o time do Bahia, beleza? Então, recapitulando aqui o que eu faria pra vocês. Minhas dicas são, pra essa rodada, montar uma defesa com Grêmio, Corinthians, Goiás, Inter, Santos e Atlético Paranaense. Mesclar esses jogadores aí, tá bom? Colocar os melhores. No máximo, Cuesta pra conseguir umas roubadas de bola. No meio campo, eu colocaria talvez uma roubada de bola aí com o Patrick do Inter, que seria interessante. Um meio campista do time do Santos, Giamota ou Sanches. Ou um do Atlético Paranaense, que pode ser interessante. Se o Nicão jogar, pode ser legal. E eu colocaria um ataque aí entre Fluminense, Botafogo e também Atlético Mineiro e Santos. Acho que seriam jogos interessantes, ou até mesmo São Paulo. Seria legal colocar mais ou menos essa formação de defesa, meio e ataque. Tudo bem? Muito obrigado a todos que viram o vídeo aqui. Se vocês ficaram muito confusos em que time apostar, acaba assistindo nosso vídeo de dicas. Se inscreve no canal para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Tamo junto, muito obrigado. Rumo à mitagem e na rodada de número 4.